Ruína e Leveza, da escritora Júlia Dantas, é o romance de estreia da autora e chegou por mim através da livreira Cida, aqui da Livraria da Vila de São Paulo. Crédito à Cida, que merece, porque foi ela que me apresentou o livro da Júlia Dantas, uma escritora gaúcha, e Ruína e Leveza foi finalista do Prêmio São Paulo de Literatura em 2016. É um livro que elege como tema a viagem e o deslocamento. Que é um tema recorrente da literatura, né? Por ser um tema também importante nas nossas vidas. É mais um livro sobre o tema da viagem, mas ele se destaca muito pela maturidade, profundidade com que a narradora consegue fazer algumas reflexões sobre a sua própria vida, sobre as motivações que a levaram a viajar. Contando brevemente, a narradora se chama Sara, ela resolve viajar por ter sido demitida do emprego, ela está numa fase um pouco desanimada, recém-separada, e ela então resolve fazer uma viagem para os Andes. E é nessa região dos Andes, Nazca, Huancayo, que ela passa aí a conhecer pessoas muito diferentes do seu meio social, pessoas com quem ela se envolve, né, amizades, ela faz uma amiga muito importante para ela. Mas o livro realmente ele se destaca pela personagem ser, essa narradora ser muito autoirônica, né, então tem momentos de muito humor, e momentos mesmo dessas reflexões, né, que são possíveis quando você rompe, né, com a sua própria paisagem, com o seu cotidiano, com os seus familiares, né, nesse momento em que você se vê olhando, né, para um outro universo, e você pensa também, né, e no caso essa narradora reflete muito sobre a própria vida. É um livro muito completo que vale a pena ler, é o romance de estreia que já chegando, e com certeza a Júlia, eu sei que ela já tem um novo romance, com certeza é uma autora que vai trazer aí novas obras, né, nos levar a novas viagens, e vale a pena ler Ruína e Leveza, de Júlia Dantas. E no Ruína e Leveza você teve uma preocupação de não tornar o livro autobiográfico? Em nenhum momento eu pensei em fazer autobiográfico, assim, então... E ao mesmo tempo eu sabia que as pessoas iam achar que era, né? Assim, tipo, inevitável, sim, sabe? Acontece com todo mundo, era uma guria mais ou menos da minha idade, saía de Porto Alegre, então sabia que isso ia acontecer. Mas eu não quis em nenhum momento colocar tipo fatos, causos autobiográficos, porque eu me sentiria muito exposta, assim, por mais que, né, tenho certeza que tem uma visão de mundo aí que é minha, assim, né? Mas não é algo que eu jamais considere fazer, na verdade, assim, eu me sinto muito, acho muita exposição, sei lá, muito... É mesmo? Então você não é da autoficção? Não, nem um pouco. Nem um pouco. Não. Acho que é meio romântico, mas acho que não significa que não seja real, né, o fato de ser romântico. Porque acho que escrever tem que ter esse deslocamento de olhar, assim, né? Tu tem que olhar para as coisas de uma outra forma, e viajar é a maneira mais fácil de tu conseguir isso, né? Porque acontece mesmo que seja contra a tua vontade, né? Tu não consegue chegar num lugar e manter as opiniões que tu tinha na tua casa, né, na tua vida, rotina diária, assim. Então acho que todo mundo sente isso viajando, né? Tem outros escritores que talvez, sei lá, não precisem ou não busquem isso, assim. O tema do deslocamento, você acha que é o que... O tema do deslocamento, independente de ser uma viagem, mas o deslocamento causa, acho que, esse efeito
também para os personagens, né? Assim, coloca eles num conflito instantâneo. Assim, o livro que eu terminei para o mestrado, que eu terminei agora o mestrado em escrita criativa, envolve muito deslocamento dentro de Porto Alegre. Ah, então você já tem um segundo romance pronto. Quase pronto, Tá. sim, nas últimas. Então aí você fez jornalismo, mas ainda não tinha essa ideia de ser escritora, de escrever ficção? A ideia de ser escritora, não. Eu já escrevia, porque, né, não sei, escrevo desde criança, assim, era o meu meio de expressão por escolha, assim. E aí, quando eu tinha 20 anos, eu tava no meio da faculdade, eu fiz a oficina com esses Brasil. Aquela oficina que dura 1 ano. E foi quando eu vi que, eu acho que eu posso escrever a sério, assim, posso escrever de verdade. Ele me incentivava muito. Eu estava começando o mestrado em escrita criativa, eu dizia, vem aqui fazer mestrado. E eu tinha que dizer, assim, eu não sou nem formada, né? Eu era super guriazinha. Mas ali foi quando eu notei que acho que eu devo investir nisso. Mas eu só fui mesmo acho que eu tenho algo que merece ser publicado quase 10 anos depois, assim. Como é que a literatura cabe assim na sua vida, no seu dia a dia? É um olhar que está sempre ligado para... Eu poderia tornar isso uma cena? Ou como que é? Acho que, assim, como leitora, sim, leio muito, assim, né? Sempre tem livros em andamento, livros pela metade, assim, tipo, eu comecei esse, aí passei para esse, né? E acho que muito parte da minha formação, formação como ser humano, né? Assim, não só como escritor. Mas, né, te traz umas possibilidades de ver o mundo com olhos que não são os teus, né? Assim, te coloca outras perspectivas, outras maneiras de entender as coisas, maneiras contraditórias de entender as coisas, de enxergar o mundo. E pra escrita, sim, esse olhar, eu sou dessas, assim, tô num café e aí, sei lá, viu que uma pessoa, não sei, quebrou a bolacha e aí pegou, sei lá, e penso, nossa, isso aqui ia dar uma boa cena, assim, né? Isso, descrito, isso aqui ia ficar bom, assim. E aí anoto, sei lá, depois às vezes é usado, às vezes não encaixa em lugar nenhum, assim, né? Aquilo fica lá. Mas sou dessas, assim, que vê alguém fazer alguma coisa interessante no ônibus e penso, esse gesto esse olhar assim. tá sempre atento. É. E as suas referências literárias, elas vão mudando? Acho que vai mudando no sentido de acho que como todo mundo, assim, às vezes eu me apaixono por um escritor e aí vou atrás, assim. Agora eu tô lendo... Quem é? Tô no Zambra. E aí eu li e eu, né, como é que ele consegue escrever esse livro inteiro em que quase nada acontece, assim. E ainda assim é muito bom. É o novo dele, né? que saiu agora? Tem um que acabou de sair, né? Esse eu nem comprei ainda. O primeiro que eu li foi o Meus Documentos, que são os contos. Aí eu fui pro Bonsai, aí eu fui pro Formas de Voltar pra Casa. E aí ainda não cheguei no próximo. Ele é o da vez agora. Ele é o do momento, assim. Mas é curtinho, né? Então tem que ter mais, tem que ter mais referências. Antes dele, acho que eu tive uma fase que eu lia direto Walter Guimarães e outros desses escritores que usam a linguagem são os que eu decido, assim, agora eu vou mergulhar nisso aqui, assim. E você se preocupa em equilibrar suas leituras entre autoras e autores, né, feminino? Ou... Sim, assim, acho que pra mim, como todo mundo, é uma discussão que vem ganhando força, assim, né? E a gente começa a se dar conta de coisas que antes eu não tinha parado pra pensar, talvez, né? E aí hoje, sim, né? Como é que eu não tô lendo mais mulheres? Como é que eu não tô buscando essas coisas que não chegam? Porque, sei lá, Walter Guimarães, ambos são coisas que chegam na gente de uma maneira muito fácil, né? Tu não precisa fazer esforço nenhum, elas caem no teu colo, assim. E aí vou ganhando essa noção de que às vezes a gente tem que ir atrás, assim, cavocar as coisas também, né? Que talvez não estejam tão dadas, né, como... Não ganham a mesma vitrine, né? Que já estão em editoras grandes, né? A imprensa cobre melhor, as próprias editoras maiores, enfim. Então, vale a pena fazer o esforço, né?
E é uma pena, né? Porque tem que ter esse esforço, mas eu acho que a gente ainda está nessa fase, né? Acho que a gente ainda tá nessa fase, assim, que nos de coube descobrir nessa época, assim, É, né? Espero verdade. que, sei lá, espero que o teu filho chegue numa livraria e esteja tudo ali dado da mesma forma, né? Mas pra gente chegar nisso, acho que ainda tem muito chão, assim, pra correr. Essa história de você ser editora e escrever, pra você também foi tranquilo? Não, pra mim ajudou, assim, eu fiquei 3 anos na Dublinense e foi um processo de muito aprendizado, na verdade, assim, e uso muito do que eu usava de técnica de edição, acabo usando, consigo deixar o meu texto na gaveta, deixar parado um tempo, pegar de novo e vir com um olhar mais de editora e menos de autora, né, daquilo ali, assim. Então aprendi a me separar muito mais do texto, assim. Você conseguiu. Ter o texto como um objeto que tá aí no mundo, assim, né? E como é que é pra você no processo de escrita a pesquisa? Você faz, é importante? Sim. Talvez venha desde a época do jornalismo, assim, né? Coisa de Apuração. apuração, e eu gosto, assim, eu me divirto. O Ruína e Leveza tinha... A maior parte dos lugares que estão no Ruína e Leveza eu conheci, de fato. Mas tem alguns que não, porque eu tinha o roteirinho dela, lugares que ela tinha que ir pra chegar em outros lugares e tal. E aí tinha uns lugares ali que eu não tinha estado, de fato. E aí foi muita pesquisa, ir atrás, falar com pessoas que conhecessem. E você gosta dessa parte? Eu gosto, sim, me divirto. Ou aquelas coisas detetive, aleatórias, assim, sei lá, agora não me lembro de nenhum exemplo. Mas aquela coisa de, fulano então pegou um avião e aconteceu tal coisa. Aí tu tem que descobrir, será que é possível uma turbulência a 2.000 pés? Ou será que ela tem... Tipo, essas coisas me divertem, assim. Sei. Essas curiosidades que tu tem que, preciso... o livro que eu escrevi pro mestrado, tive que ir atrás de médico pra, tipo, essa doença causa isso? Eu preciso de uma doença que faça alguém ficar no hospital em tais condições. Nossa. Então eu acho divertido. Você se diverte assim. bastante, então, escrevendo? Eu me divirto. Não é uma sim. coisa... Sofre? Não. Você claro, me parece muito madura, assim, do seu... E consciente do seu processo, né? Isso de você... Não, agora vai pra gaveta e fica. Pô, isso é super difícil, né? Deixar de lado. Né? Em geral a gente fica obsessivo, né? Quer que todo mundo leia antes e tal, passa para um monte de gente. Deixar na gaveta é realmente um ato de coragem, né? Mas você me parece muito madura mesmo. Acho que eu nunca tive um perfil obsessivo, assim. Acho que essa é uma vantagem para mim, assim. E não sei, o aprendizado também, que aí vem desde a oficina, né? Desde que eu tinha 20 anos, perceber o quanto isso é bom, né? E aí tu, mesmo que às vezes dê vontade de... vai lá mexer naquela frase que eu tive ideia, segura e deixa quieto, assim. Deixa né? respirar. Tipo, a prova então, de que isso muda funciona. Tanto, né? Quando Muda você tem esse distanciamento. Eu mando pra várias pessoas. Você manda, mas são aquelas... Porque essa coisa também de muita opinião e tal, vira um balaio de gato, né? Sim, também. Aí também pode confundir, né? Às vezes tem que meio que, não são sei, pessoas que são muito, que você conhece assim. muito bem, assim, qual é né, que tipo de leitura tem, né? Isso, pessoas que eu vejo, gostam mais ou menos dos mesmos livros que eu, então eu sei que elas têm gostos parecidos, né? Porque, né, não sei tu, mas, né, acho que em geral a gente escreve algo que a gente gostaria de ler, né? Assim, algo que tem a ver com o nosso hábito de leitura, assim, né? Então busco umas pessoas que tenham gostos parecidos. Mas igual, chega uma hora que não tem como conciliar, assim, né, as opiniões diferentes. E que tu pensa, não, o livro é isso aqui, sabe? Tipo, não, eu vou decidir agora. E essa pessoa não vai gostar dessa parte. Paciência, essa não vai gostar dela, tá tudo bem, assim, também, né? Não tem como ser unânime. Encerramos aqui a entrevista com Júlia Dantas, na casa dela. Até o próximo Bom de Ler.